espetacular, evangelismo na rua, inclusive, que a glória está no coração, um monte de coisa. Tema da série desta manhã e de 3 mensagens a partir de hoje, El Laai Roi. Diga comigo lá, por favor, vai, vamos pronunciar, vai. El Laai Roi. El é Deus, é Senhor. Laai e Roi, você vai começar a compreender a partir de agora. A história de hoje é uma história extremamente significativa, irmãos. É uma história que mistura uma série de ingredientes. De uma mulher usada e abusada. E quando servia aos interesses, foi usada e abusada. Quando não servia mais aos interesses, foi completamente descartada. Essa é uma história muito significativa, mesmo para mim e para você, porque muitos de nós aqui sabemos, entendemos, compreendemos o sentimento ruim, amargo, de sentir usado por alguém. A pessoa que é usada não é só aquela que tem dificuldade de sucesso na vida. O que tem sucesso na vida, se é que eu posso chamar isso de sucesso, também muitas vezes se sente usado. Então, a questão de ser usado independe de fatores financeiros, econômicos e por aí vai fora. Essa também é uma história de abandono, também é uma história de solidão. E tem muito a ver com muitos de nós, porque muitos de nós também sabemos o que é se sentir abandonado, sentir solitário. Enfim, é uma história lindíssima, com capacidade para mudar a minha vida e a sua vida. Uma história que todas as vezes que eu vou a ela, eu me emociono, tenho vontade, às vezes até de chorar, e você vai conhecer a partir de agora. Gênesis 16, a partir do versículo 1, conta essa história. Nós usamos a edição revista e atualizada. Senhor, derrama teu poder, tua graça, abre nosso entendimento, realiza o teu querer em nós. Em nome de Jesus, o povo de Deus diga em nome de Jesus, eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Por enquanto, até aqui, daqui a pouquinho a gente vai até o versículo 14. Primeira parte, como tudo começou, mas vamos falar de novo o tema da série. Vai, diga comigo, vai. Mais uma vez, vai, me ajude, vai. Nós tivemos uma série aqui no ano passado, que não é coincidência, Jesus-cindência, prepara também para essa mensagem, que falando sobre os atributos de Deus, os nomes de Deus. E aqui nós temos 2 nomes de Deus. El é Deus, é Senhor, Laai é um nome, Roi é outro. A gente vai trabalhar essa manhã o Roi, não vamos trabalhar o Laai. O Laai eu vou trabalhar hoje à noite. Por isso, em nome de Jesus, não falte hoje à noite. Mas agora eu trabalho o Roi e você já vai ver a importância disso. Como tudo começou? Gênesis capítulo 12, Deus se manifesta a Abrão, que a partir de agora eu vou chamar pelo nome que ele ficou conhecido, porque Deus mudou o nome dele. Então a partir de agora eu vou chamá-lo de Abraão, mas você sabe que durante toda essa história ele ainda era Abrão. Abrão, o pai é exaltado. Abraão, pai de numerosa nação, pai de multidões, tá? E vou chamar a sua esposa, que era Sarai, minha princesa, de Sara, que é princesa. É muito parecido. Tá? Vou chamar pelos nomes que Deus tocou e ficou conhecido. Então vou chamá-los de Abraão e Sara, você sabendo que ainda era Abrão e Sarai.
Então Deus chama Abraão e diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Se tu uma bênção, vai comigo, vai. Que é uma mensagem poderosíssima que eu não vou abordar aqui nessa manhã. Porque o crente, o propósito de Deus não é que ele seja abençoado. Ser abençoado é muito pouco para a gente, muito pouco. Ser um abençoador também é muito pouco. O propósito de Deus para o seu povo é que nós sejamos a própria bênção. Porque se eu for a própria bênção de Deus, cheguei em casa, a casa está abençoada. Por quê? Porque chegou a bênção. Se eu for bênção, quando eu chegar na igreja, a igreja está abençoada. Por quê? Me ajuda. Chegou a bênção. Fala comigo, vai. Chegou a bênção. Porque eu sou o próprio instrumento de bênção de Deus. Eu sou a própria bênção de Deus. Esse é o propósito de Deus na vida de cada um de nós. As pessoas que infelizmente elas chegam, não chega a bênção, chega o quê? Tudo isso que você já sabe. Mas há quem cumpre o propósito de Deus. E há mesmo, Deus seja louvado por isso, não há? Você não conhece pessoas que é bênção de Deus, o cara não é uma bênção, não é abençoado, nem abençoador só, ele é bênção. Levanta a mão assim, deixa eu ver, vai. Ele entrou, a bênção chegou, porque ele é a própria bênção de Deus. Bom, e aí se tu uma bênção, de Deus te abençoarei, te abençoar, amaldiçoarei, te amaldiçoar, e aí vai. Abraão vai e começa a prosperar. Tem um episódio obscuro no Egito, porque Sara era meia-irmã de Abraão. Quando ele entra no Egito, ele fica com medo de que os homens, sabendo que ela era a esposa, matassem para ficar com Sara, porque ela era uma mulher muito bonita. Então ele aproveita ali a meia-irmandade e fala assim, não fala que tu é minha mulher não, fala que tu é minha mulher não, diz que tu é minha irmã. E dá uma confusão danada. Agora, sabe quantos anos, de fato, o faraó fica encantado com Sara. Mas tu sabe quantos anos tinha Sara quando eles ficam encantados com ela? Quem sabe? 65 anos. Ou seja, Sara é a prova de que a mulher pode envelhecer muito bem. Não é? Muito bem. Abraão tinha 75, ela 65 quando foram chamados e foram. Aí tem episódio obscuro no Egito, depois tem uma guerra lá e tal, depois tem a separação de Abraão e Ló. E aí se passaram 10 anos, vai comigo, e aí se passaram, a cronologia é muito importante, e aí se passaram 10 anos, Sara vira para Abraão e fala assim, Gênesis 16, olha só, eu vou fazer o seguinte, Deus prometeu um filho, mas vamos dar uma ajuda para Deus, porque Deus não está cumprindo a sua promessa, Deus eu acho que se esqueceu, está muito ocupado, vamos dar um empurrão em Deus aí, faz o seguinte, Deus não falou, então beleza, vamos fazer. Pega a minha serva Agar, que era uma escrava do Egito, que quando Abraão saiu do Egito, o faraó deu para Abraão. Deu para entender ou não? Quando o faraó pega a Sara, ele dá vários presentes para Abraão. E um deles foi Agar, uma escrava egípcia. Quando Abraão vai embora, leva Agar, que era uma jovem e provavelmente muito bonita. E com certeza muito jovem. Por que a certeza de ser muito jovem? Porque a Sara não ia escolher para ser a concubina ali de Abraão, uma mulher já de idade. Escolheu, obviamente, uma jovem. Aí pega a minha serva Agar e coabita com ela. O filho vai ser meu. Deu para entender? Diga amém se deu para entender. O que hoje seria impensável, na época era perfeitamente possível. Não era adultério, não era nada. Abraão, então, coabita com Agar. Abraão coabita. Vamos juntinho, igual cascadura, vai. Abraão coabita com. E ela concebe, ela fica grávida. Ela ficou grávida, entende o contexto. Agar era escrava. Agar era o quê? Escrava. Sabe o que é ser escrava? Não, nem eu, nem você. Mulher. Naquela época, né? Todo o preconceito de ser mulher naquela época. Escrava. Egípcia. Um dia, do nada, não sei se foi Sara, se foi Abraão, chegou nela e falou assim, ô Agar, é o seguinte, tu vai ter relações com o teu senhor, Abraão. Ela deve ter ficado. Não tinha opção. Ela poderia ter pensado assim, mas vem cá, eu sou escrava, mas não sou prostituta. Eu sou escrava, mas não sou vagabunda. Não, se pensou e engoliu. Quer falar o quê? Se ela fala, morre. Teve que ter relações com Abraão. Aí fica grávida. Você está entendendo que ela não tem nada a ver com essa história? Diga amém aí se você entende que ela não tem nada a ver com essa história. Diga amém. Ela foi colocada nessa história.
Se Abraão era um marido nessa altura omisso, que não tinha coragem de falar, de contradizer a sua esposa, se Sara tinha perdido a fé, é um problema deles, não é dela. Ela não tinha nada a ver com essa história. Ela é colocada no meio dessa história à força. E aí ela fica grávida. Me ajude. Quando ela fica grávida, um monte de coisa passa na cabeça dela, né? A mulher grávida já tem várias alterações por causa das questões hormonais, né, irmãos? Isso é um fato, não é uma brincadeira, né? As emoções ficam alteradas, os sentimentos ficam alterados, né? E por aí vai. Então tem uma descarga hormonal violenta. Então ela já tem tudo isso. Além disso, ela tem todo um histórico de escravidão, de abandono, patati patatá. E agora ela se vê carregando no ventre o filho do seu senhor, de Abraão. A cabeça dá um nó. Diz o texto que ela olha com desprezo para sua senhora, para Sara. Ela olha com... Quando Sara... Fala comigo. Quando Sara percebe que aquela escrava olhou para ela, fala comigo, ela fica louca. Chama Abraão e dá uma no Abraão. Olha só o que está acontecendo, olha só, como se não fosse ela a causadora da história. E aí, que isso caia sobre você, que essa afronta caia sobre você, como se não fosse ela que tivesse provocado aquilo. Abraão pega e fala o seguinte, olha só. Agar está nas tuas mãos. Fala comigo, vai. Faz com ela. Podia matar sem nenhum problema, tá, irmãos? Matar um escravo não era crime, não era nem mal visto pela sociedade. Então, o escravo era um objeto que eu quebro a hora que eu quiser quebrar, que eu rasgo a hora que eu quiser rasgar. Escravo. Sara chama Agar e solta os cachorros. E humilha violentamente. Eu fico imaginando a humilhação. Você consegue imaginar o nível da humilhação? Agar humilhada e temendo, não durma, não cochile. Agar humilhada e temendo pela sua vida e até pela vida do filho, o que ela faz? Ela foge. Me ajude, vai, bem alto, vai. Ela, bem alto, vai. Ela foge. Quando ela foge, ocorre uma teofania. Toda vez que você vê lá, falando sobre um anjo do Senhor, é um anjo, sei lá que anjo. Toda vez que você vê assim, o anjo do Senhor, e aí você vai ver com o artigo e o artigo definido, e o A maiúsculo de anjo do Senhor, é uma teofania. É uma aparição de Deus de forma corpórea, física. Né? Então Deus aparece na forma de um anjo, provavelmente uma Jesusfania, uma aparição do próprio Jesus. Ele vai até Agar, me ajude, ele procura Agar, ele vira para ela e fala assim, da onde você vem, para onde você vai, e tudo isso nós vamos destrinchar, não hoje, mas nas 3 mensagens. De onde você, que é altamente significativa a pergunta, de onde você vem, para onde você vai, ela explica lá o que está acontecendo, ele vira para ela e fala assim, calma, teu filho vai nascer, vai. Bota o nome dele de Ismael. E aí algo aconteceu ali. Algo tremendo aconteceu. Volta ao texto comigo, por favor. Entrando na segunda parte. Algo tremendo aconteceu. Segunda parte, a busca de Deus por Agar. Mas vai ao texto agora. Versículo 7. Versículo 6 para contextualizar, que nós paramos no 6. Vai lá, leia em voz alta comigo agora, vai. Respondeu Abrão a Sarai, vai. A tua serva... Sarai humilhou-a, tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens? O anjo perguntou, né? Deus perguntou, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora.
Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, humilha-te sobre as suas mãos. Eita pancada. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre a moda a tua descendência, de maneira que por numerosa você não será contado. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael. A quem chamarás? Por quê? Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Me ajude, por quê? Porque o Senhor... Bem alto, queridos. Fale com autoridade, vai. Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Altamente significativo, tá? Altamente significativo. Altamente. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos seus irmãos. Então, ela, Agar, invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e Berete. Aquele poço se chama, me ajude? O Beer é poço. O Lahai a gente vai falar daqui a pouco, hoje à noite. E o Roi a gente vai falar nessa manhã. Olhe para mim de novo para a gente contextualizar. Presta atenção. Quando Deus busca Agar, Agar está humilhada. Fala comigo, Agar está humilhada. Correndo riscos seríssimos até de ser morta. Do seu bebê ser morto. Agar está se sentindo, queridos, seus olhos nos meus olhos, usada, abusada. E quando não interessava mais, me ajude, descartada. E olha que era Abraão, né? O grande Abraão. E olha que era Sara, uma mulher virtuosa. Muitos de nós, irmãos, muitos e muitos, sabemos o que é se sentir usado. Quando era interessante, o que fizeram? Usaram. Quando não era mais interessante? Porque foi assim que Sara fez, né? Sara puxa Agar para uma situação que ela não tinha nada a ver com a história. Eu não tenho nada com isso. Mas me puxa para essa história por quê? Porque te é interessante. Porque te é conveniente. Você precisa de alguém, por causa da tua falta de fé, me coloca. Aí, diria Sara para Agar, mas você me desprezou. Olha, irmãos, no contexto, não vou justificar, mas algo que eu faria também. Né? Um olhar. O fato é que, independente de qualquer desprezo que possa ter tido, e do grau desse desprezo, ela foi usada, abusada, rejeitada, jogada no lixo. Desde uma mulher que é usada pelo próprio marido, enquanto ele tem interesse. E quando ele não tem mais interesse, o que ele faz? O que ele faz? Ele descarta. Porque ela já não tem mais a aparência física que ele queria, porque ela já não atende mais às necessidades dele, ou seja lá o que for. Desde jovens senhoras que não são casadas e sabem muito bem o que é ser usada, que o camarada chega, cheio de conversa, cheio de lero-lero. Enquanto é interessante para ele, ele vai usar. Quando ele não quiser mais, ele vai. Mas isso não é só nas relações entre homem e mulher. Essas relações afetuosas, é nas relações pastor e ovelha. Pastores usam ovelhas. Mas seja sincero, ovelhas usam pastores. Olha, irmãos, eu já vi coisas que só a graça. Não é? Só a graça. Que você não tem outra alternativa que não seja se sentir usado. Enquanto havia uma necessidade, enquanto havia um interesse, era uma coisa. Quando esse interesse acabou, era outra. Isso vale nas relações profissionais. Quem nunca se sentiu usado na vida profissional, na vida espiritual, na vida ministerial? E aí Agar, olhe para mim, Agar foge, converse comigo, vai, Agar. E você consegue pelo menos tentar imaginar o que se passava naquele coração? Quem seria por Agar
Pergunta para mim, irmãos, vai. Quem? Fala para mim, você tem resposta? Quem? 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 Esse é um típico momento. Ah, mas pode ser que Agar tivesse lá entre os escravos alguém que a amasse. Pode ou não pode ser? Diga amém se pode ser. Pode. Esse é um típico momento que se tiver alguém que quer ser por mim, pode até querer ser, mas fala comigo. Não vai ser. Por que não vai ser? Porque ficar do meu lado agora é o quê? É um risco. Muito alto. Muito alto. E ninguém vai querer correr. Já viveu isso? Olhe nos meus olhos. Quando até os que te amam, fale comigo, vai. No muito vão se omitir. Na pior das hipóteses vão te atacar. Na melhor das hipóteses, ficam calados. Não te atacam, mas também te ajudam. Não vão te defender. Por que não vão te defender? Porque te defender agora é o quê? É um risco muito alto. Quando quem tem poder sobre você, Abraão e Sara, estão claramente contra você, quando você se sente usado e abusado, e o que é pior, queridos, você foi colocado numa história da qual você não tinha nada a ver com nada. É nessa hora que Deus vai até Agar, El Roi. Fale comigo, vai. Terceira e última parte hoje, vai. Bem alto, vai. Da série El Laai Roi, hoje El Roi. Fale comigo, vai. Deus vai até Agar. Fale comigo, acompanhe didaticamente, vai. Agar, de onde você vem? Para onde você vai? Calma que tu vai entender isso à noite. De onde você vem? Isso é tremendo, mas é à noite. De onde você vem? Para onde você vai? Vai ter um filho. Porque ela estava com medo de não ter o filho. Você quer ter certeza que ela estava com medo de não ter filho? Volta ao texto. Veja a afirmativa de Deus. Na teofania, na pessoa do anjo do Senhor. Vai lá. Versículo 11. Leia o mais alto que você puder, vai. Disse-lhe, concebeste, engravidaste e darás à luz um filho. Então, esse filho vai nascer. Fala comigo, vai. Esse filho vai nascer. Ninguém vai te tomar esse filho. Dá o nome de Ismael. Ele vai ser assim, assado e tal, patati, patatá. Ela recebe aquilo ali. E então, ela faz uma declaração de algo absolutamente sublime. Por isso aquele poço vai se chamar, como é que aquele poço vai se chamar? Versículo 14. Beer, que é poço, Laai Roi. Sabe por quê? Ela vai, versículo 13, o mais alto se puder, me ajude, comigo. Então, vai devagar. Então, ela não sabia nada de Deus porque ela era uma egípcia, ela invoca o nome do Senhor, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Disse ela, tu és Deus que vê. Meu Deus. Tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Olha o que ela falou. Olha o que ela falou. Tu és Deus que vê. Fala comigo, vai. E ela complementa, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Olha para mim! Ela diz assim, eu sei que tu és o Deus que vê tudo. Eu também sei que Deus é o Deus que vê tudo. Quantos sabem que Deus é o Deus que vê tudo? Mas isso não resolve o meu problema. O crente, na média, não tem problemas em acreditar que Deus vê tudo. Nós sabemos que Deus vê tudo. Quem tem problema em acreditar que Deus vê tudo é o ateu. Eu não sou ateu. Quem é crente? Deixa eu ver. Quem é crente aqui? Quem é crente em Jesus Cristo? Levanta a mão para mostrar aí. Então, para mim não há problema nenhum. Eu sei que Deus vê tudo. Diga para mim assim, eu sei que Deus vê tudo. Vai. Fala bem alto para Deus ouvir. Vai.
o que ela vai descobrir é que o Senhor é o Deus que vê tudo, aquele que vê, mas o Senhor é aquele que vê tudo. É aquele que vê tudo, mas é aquele que me vê. Ele é o Deus que me vê. Durante muitos e muitos momentos da minha vida, o que me sustentou foi saber que Deus é o Deus que vê tudo. Mas muito mais do que isso. Ele é o Deus que me vê. Ele me vê quando ninguém me vê. Ele me vê quando eu sou usado. Ele me vê quando você me usa. Ele me vê quando você quer me descartar. Ele me vê quando a minha família me usa. Ele me vê quando meus amigos me usam. Ele me vê até quando eu me uso. O El Roi, irmãos, é o Senhor. Fale comigo. Bem alto. É o Senhor que me vê. Por isso, aquele poço passou a ser chamado Beer. O poço. Lai. Só à noite que você vai saber. Roi. O poço daquele, não vou dizer agora, Lai. E que me vê. Nessa manhã, Deus quer que você saiba que Ele te vê. Como Deus é diferente da gente, né, irmãos? E como a palavra de Deus é diferente da palavra do homem. Vou te falar uma coisa agora que você já experimentou. Você já ouviu essa expressão? Ih, Deus está te vendo, hein? Com certeza você já ouviu isso. Mas todas as vezes que você ouviu Deus está te vendo, é sempre assim. Está te vendo, hein? Tu vai ver só. Tu vai ver o couro que tu vai tomar. É sempre assim. Está te vendo, hein? Deus vê tudo, hein? Te prepara. É por isso que tu vai morrer, desgraçado. Vai quebrar tua perna, infeliz. Porque Deus está te vendo, hein? A palavra de Deus não mostra assim. A palavra de Deus diz assim. Na hora que você foi usado. Na hora que você foi abusado. Na hora em que você foi descartado. Na hora em que ninguém te quer. Na hora em que você está abandonado. Na hora em que ninguém entende o que se passa dentro de você. Deus te vê. Deus me vê. Eu sirvo ao Deus que vê tudo. Mas eu sirvo ao El Roi. O El Roi não é o Deus que vê tudo. O El Roi é o Deus que me vê. Levante as mãos aos céus. Diga, eu sirvo ao El Roi, o Deus que me vê. Levante as mãos aos céus. Fale com Deus. Os dias têm sido difíceis. Os dias têm sido maus. Você se sente sozinho, sozinha. Abandonado, usado, usada. Talvez você tenha errado como ela errou, porque H errou, hein? Aqui não está desculpando H não. H desprezou mesmo, Sara. Talvez você tenha errado. Mas não interessa. Errando, não errando. O que importa nessa manhã é um dos maiores atributos de Deus. Ele é o Deus que vê tudo, sem dúvida. Mas Ele é o Deus que te vê. Deus te vê. Fale com Deus agora.
Você está num momento difícil, num momento delicado, está sentindo usada, fique de pé. Diga, Senhor, Tu estás me vendo. Você está se sentindo sozinho, sozinho. Deprimido, deprimido. Triste. Você está ansioso, ansiosa. A fase difícil da vida. Sei lá o que, rapaz. Mas você sabe que Ele, hoje pelo menos, você está aprendendo que Ele vê você. Fique de pé para dizer, Senhor, eu sirvo ao El Roi. Eu sirvo aquele que me vê. Fale com Deus, faça a sua oração. Diga, eu sirvo ao El Roi. Eu sirvo aquele que me vê. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Diga, Deus me vê. Diga, querido, diga assim, Deus me vê. O pastor não me vê. Meu marido não me vê. Minha esposa não me vê. Meus pais não me veem, meus filhos não me veem. Rapaz, ninguém consegue ver o que está acontecendo dentro de mim. Não importa. Deus me vê. Diga, Deus me vê. Diga, Deus está vendo. Diga, Deus está me vendo. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata. O meu Deus está bem vivo, está olhando. Digo, meu Deus, vai, El Roi, vai. O meu Deus não está morto. O meu Deus está bem vivo, está olhando. Levante suas mãos aos céus, enquanto o pessoal da ceia chega para cá. Diga, Senhor, Tu estás me vendo. E com um olhar de Pai, Tu estás me vendo, Senhor. Tu estás me vendo, Senhor. Tu és o Deus que vê tudo. Mas Tu és o Deus que me vê. Bota o versículo para mim mais uma vez. Você vai decorar. Vamos todos ficar de pé, por gentileza. Diga assim, Gênesis 16, 13, fala. Fala o mais alto que você puder, fala. Gênesis 16, 13 é o versículo da minha vida. Entre tantos versículos da minha vida. Com ele, aprendi algo que me consola sobremaneira. Minha mãe às vezes me fala uma coisa muito interessante. Ela diz assim, ela é minha mãe, hein? Ela olha para mim e fala assim, às vezes eu esqueço. Ela falando para mim que você tem problemas. Ela falando para mim. Até porque eu sou pastor dela, né? A gente vive uma relação estranha, né? Porque ela é minha mãe e eu sou pastor dela. E ela diz assim, às vezes eu esqueço que você tem problemas. E às vezes eu penso que você não precisa de ninguém. Que você não tem problema. Você resolve tudo sozinho. Ela é muito cuidadosa como mãe, sempre foi. Mas ainda que em algum momento ela não consiga ver o que se passa dentro de mim, não é culpa dela, faz parte da vida. Gênesis 16, 13 me ensinou algo espetacular.
que mudou a minha história. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Fale comigo, vai. Tu és Deus que vê. Levante as mãos aos céus, diga, tu és Deus que vê. Fale com Deus, diga, tu és Deus que vê. Que vê tudo. Que vê todas as coisas. Deus onisciente. Pois disse ela, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Talvez, olhe para mim, Agar até soubesse que Deus vê tudo. Quem sempre soube que Deus vê tudo? Levante a mão aí, vai. Levante a mão para dizer para Deus que você já sabia. Diz assim, eu já sabia, fala. O que talvez eu não soubesse é que o Deus que vê tudo, fale comigo. Vai. É o Deus que me vê. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida. Esse é o Lorenzo. Vamos estender as mãos para o Lorenzo. Senhor, te entregamos o que é teu. Que sempre foi teu, Senhor. Para que Lorenzo cresça em estatura física, espiritual, emocional. E assim que entender e diferenciar o bem do mal, Deus, te reconheça como Senhor e Salvador.